Olá, eu sou Júlia Campos. Eu sou Paula Caldeira, nós somos psicólogas clínicas do Minha Terapia Edu, especialistas em TCC. Esse é o nosso canal no Spotify, no YouTube. Você também pode encontrar a gente no Instagram, pelo @Minha Terapia Edu. E esse canal ele é feito por psis e para psis, que buscam atravessar as barreiras da psicologia clínica. E esse é o nosso 5º episódio, e a gente vai falar de um dos maiores medos iniciais de quando a gente se forma e vai para a psicologia clínica, que é a captação de pacientes, né? Como faz, o que a gente faz, aonde a gente encontra esses pacientes, né? Acho que é um dos medos mais comuns que a gente encara ali quando a gente está conversando com outros psicólogos, né? Sim, sim. Eu estava pensando, quando a gente definiu esse tema, eu fiquei pensando, eu acho que esse medo é um dos medos que eu acho que não acompanham a gente. Existem medos que acompanham a gente até o fim, né? São coisas que a gente percebe que estão sempre acontecendo, assim, o medo que está sempre visitando a gente, está sempre batendo na nossa porta. E esse eu fiquei pensando que é um dos medos que não acompanham. Chega um momento, né, assim, da nossa jornada enquanto psi, eu não sei se você concorda comigo, Ju, mas chega um determinado momento da nossa jornada que esse medo eu acho que se diminui bastante, né? Assim, ele vai desaparecendo com o tempo. Eu fiquei pensando em todos Sim. os outros medos, né? Assim, tudo que causa medo, insegurança na gente, lá pegando bem no início da nossa jornada, e eu fiquei pensando que esse é um dos medos que, né, com o tempo ele vai se desfazendo, né? Vai ficando cada vez mais distante da gente. Eu não sei se você concorda comigo. Concordo, concordo. Eu acho que é uma das coisas que a gente vai entendendo como funciona também, né? E quanto mais paciente a gente vai conseguindo, mais pessoas a gente vai conhecendo, mais a gente vai entendendo que naturalmente vai aparecendo, né? Acho que até aquele medo de paciente. Eu tô olhando aqui pro lado que a África tá aqui, de um carinho. Mas a gente pensa, né, nessa coisa, e se tantos pacientes saírem, isso vai, né, fazer com que meu salário não fique a mesma coisa, eu nunca vou ter estabilidade. Acho que conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai entendendo mais como isso funciona. E acho que a captação de pacientes entra aí, né, porque a gente, é claro, acho que precisa de algumas coisas que a gente vai falar ao longo do vídeo, mas quanto mais a gente vai caminhando, mais vai ficando natural essa busca, né, essa chegada, na verdade, né, de pacientes. Uhum, sim, sim. Quando a gente sai, né, assim, da graduação da faculdade, a gente começa a nossa vida, jornada clínica, a gente quer logo ter uma agenda muito cheia, né? Acho que todo Sim. mundo tem medo da agenda vazia, né? E todo mundo tem expectativa, né, de ter uma agenda toda preenchida, né, e muitos pacientes, né? E aí, essa insegurança, né, esse medo dessa agenda vazia, da gente não conseguir captar pacientes o suficiente para transformar essa agenda, para preencher essa agenda, esse medo com o tempo, ele realmente ele vai diminuindo, mas eu acho que ele não diminui porque a nossa agenda fica uma agenda cheia, né? Eu acho que ele diminui Aham. porque a gente acaba se sentindo, compreendendo, né, o que é esse medo da agenda vazia, e a gente vai entendendo, né, qual é a quantidade de pacientes que a gente, né, precisa, né, para, por exemplo, né, garantir a nossa independência financeira, né? Mas eu acho que isso é importante, assim, esse medo ele não vai embora porque a nossa agenda ela fica uma agenda toda preenchida e toda cheia, né? É até importante que a nossa agenda nem se preencha por completo, né? Também a ideia, né, de que essa agenda ela vai ficar toda preenchida, né, que a gente vai conseguir captar pacientes uma vez só, por exemplo, nunca mais captar, né, paciente, nem que a gente não vai se preocupar mais com essa captação, ou que a nossa agenda vai estar toda completinha, todos os horários preenchidos, isso não acontece, né? Assim, essa expectativa é uma expectativa muito real. Então, eu tenho a sensação de que esse medo ele não se diminui porque a gente passa a não se preocupar com isso, né? A não fazer mais um movimento de captação e Uhum. não diminui porque a nossa agenda fica toda preenchida. Acho que ele diminui porque a gente consegue entender o que verdadeiramente acontece, que faz com que a gente tenha um pouquinho mais de controle, né, e segurança, né, com aquela agenda que a gente consegue estabelecer. Acho que a gente consegue fazer as pazes assim com a captação de pacientes e entender como acontece esse processo de captação de uma forma que não cause tanto desconforto, né, assim, tanta insegurança, tanta ansiedade. Sim, sim.
E acho que isso que você falou da agenda cheia, agenda vazia, eu tenho a sensação de que piorou um pouquinho com a pandemia e com o online, porque muitas vezes a gente vê psicólogos falando sobre, né? Ah, minha agenda tá cheia, lista de espera, sei lá mais o quê, né? Atendendo até tal hora. E isso gera uma comparação, uma insegurança em quem está olhando de fora, né? Eu sempre brinco que assim, a agenda cheia, a minha agenda cheia é diferente da sua, que é diferente da outra pessoa, porque cada um vai saber sua necessidade, seu limite, né? Tanto necessidade financeira quanto limite também de conseguir ter um serviço de qualidade ali, né? Que acho que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Mas isso é importante, né? Assim, o quanto tem essa comparação que pode gerar muita insegurança. E o que você falou da busca, o medo pode até diminuir, mas a busca não acaba, né? A gente tem que estar sempre buscando ali, não necessariamente pacientes, mas se manter ativas, né? A gente se mantém ativa ali de uma forma que os pacientes vão chegar, as pessoas vão indicar, e acho que é uma das coisas mais importantes ali para a gente captar paciente, né? Assim, porque vem do networking que a gente faz, né? E aí é um networking geralzão, né? Assim, isso inclui várias pessoas, né? Como é que foi para você, assim, quando você se formou? Tiveram pessoas importantes? Uhum. Na época que a gente se formou, a gente estava num período que, né, obviamente existia internet, né? Mas Sim, a por gente não favor. tinha o marketing digital a nosso favor, né? Não. Isso ainda não tinha existido, né? Assim, esse boom do marketing digital e essa captação de pacientes que hoje a gente faz, né, pela internet, pelas redes sociais. Isso não existia, né? Então, acho que eu ainda peguei aquela geração de psis que a gente precisava fazer o nosso cartãozinho, né? Eu ainda tenho cartãozinho até hoje no consultório, em algum lugar, dentro dessas gavetas. Também. Ainda tem uma caixa de papelão, sabe? Guardada com trocentos cartõezinhos. Então, era uma época que a gente precisava fazer, né? Um cartãozinho para a gente poder conseguir, né? Oferecer o nosso serviço, divulgar o nosso serviço. E era um momento que, obviamente, né, existia a internet, existia todas as redes sociais, mas não tinha esse boom do marketing digital. A gente usava a internet ao nosso favor. Então, existiam algumas redes que a gente usava para, né, conseguir se divulgar. Mas eu acho que a gente fazia isso muito do boca a boca, né? Que é uma coisa que hoje as coisas mudaram, né? Hoje a gente não vê, ou talvez hoje tenha muita dificuldade, né, de usar essa receita do boca a boca. Então, no início, né, assim que eu saí da faculdade, a gente já saiu da faculdade, eu pelo menos já saí com uma faculdade com uma rede de apoio, com uma rede de indicação, né? Ao longo de toda a faculdade, a gente vai fazendo o nosso network. O nosso network, ele não começa quando a gente se gradua, né? Ele começa durante a faculdade, quando a gente vai se entendendo, né, assim, quem a gente quer ser lá na frente, qual é a abordagem que a gente vai escolher, né, onde a gente quer atuar, se a gente quer, né, hoje em dia o online ou presencial, naquela época presencial, né, onde a gente queria, né, trabalhar, quem eram as pessoas que trabalhavam, né, naqueles lugares. Então, durante a faculdade, esse networking ele já existia, né? Ele existia com as pessoas ali do SPA, né? Então, a clínica ali da FRJ era uma clínica que a gente já fazia o nosso networking, né? De grudar nas pessoas que eram mais velhas, né? Que já estavam se formando, né? E que já conseguiam, né? De pouquinho estabelecer o consultório, né? Que poderiam abrir espaço para a gente sublocar, que poderia abrir espaço para indicar a gente, né? Para um paciente ou outro. Né, a gente conseguir grudar ali nos professores, né, e entender com os nossos professores como eles faziam, para a gente poder, né, pegar aquela receita e fazer igual. Então, eu acho que o network ele já existia, né, desde então, desde a época da faculdade, a gente já ia entendendo o que a gente queria e a gente ia se aproximando das pessoas, né, que eram afins e que poderiam, talvez, com a gente desenvolver uma rede de apoio de indicação. E acho que uma coisa que por muito tempo eu vi não aconteceu, acho que talvez a pandemia tenha bagunçado muito isso, é que quando a gente saía da faculdade, né, na verdade ali no finalzinho da faculdade, a gente ia fazer um curso de formação. Então a gente se envolvia em um monte de cursos, né, curso disso, workshop daquilo, né, todos os eventos que tinha, né, a gente ia para fazer o network e conseguir se conectar com outras pessoas, né, o LinkedIn da época, se conectar com outras pessoas que funcionariam para a gente como essa rede de apoio de indicação.
né? Então, os pacientes que vinham do SPA, os pacientes que vinham desses cursos, os pacientes que vinham do curso de formação, acho que eram coisas importantes, porque depois que a gente se graduava, a tendência era levar esses pacientes com a gente, né? Então, a gente aproveitava, né, assim, desse momento da experiência que a gente tinha de clínica na graduação, né, e levava esses pacientes para nossa clínica particular, né? Eu acho que essa era uma das coisas uma das receitas, né, que eu usei, que eu acho que o pessoal, né, assim, daquela época que foi um pouco antes, né, do boom do marketing digital, era a receita que a gente tinha para a gente poder conseguir começar a captação desses pacientes, né? Fora Com os clínicos, certeza. né? Quando a gente entendia, né, que a gente queria, né, a TCC e a abordagem, a gente também tentava entender quais eram as clínicas que existia, que tinham espaço para você trabalhar, né? Então a gente, né, clínica, né, existem clínicas de atendimento diversas, né? Ah, eu quero atuar em tais bairros, então quais são as clínicas que tinham ali para a gente poder, né, conseguir entregar currículo e fazer, né, processo de seleção para a gente entrar naquela clínica e trabalhar através das clínicas. Acho que isso também era uma coisa que existia, né? Existe ainda hoje, mas acho que era um movimento que a gente fazia lá atrás para a gente poder conseguir captar os primeiros pacientes, né? Sim, sim. E eu perguntei da sua rede, né, assim, do seu networking, mas acho que é uma rede muito parecida à nossa, né? E acho que é exatamente isso, assim, acho que quem está na faculdade ainda aproveitar muito as pessoas, né, conhecer pessoas, professores, pessoas que vão se formar com você, porque querendo ou não, né, a gente é o nosso networking Sim. também. Pessoas mais velhas, e fora disso, assim, os eventos também que você falou, né, a gente se formou, já estava terminando o curso de formação, a gente já começava essa jornada antes do diploma, né. E aí Uhum. eu fiquei pensando também no networking, fora do profissional, assim, fora dos psicólogos, né, nossa família, nossos amigos, né, que eu acho que talvez fosse como a gente usava lá atrás a rede social, né, a gente divulgava no Instagram, no Facebook, mas muito, com o intuito de propagar isso para as pessoas, né, para nossa rede particular, vamos dizer assim, né. Então eu Uhum. lembro que a minha avó, por exemplo, ela vivia levando os meus cartões para onde ela ia, né, então ela deixava lá no bairro, nos lugares que ela ia para caso surgisse alguma coisa, né, Aham. então acho que a nossa rede particular também é uma rede importante, né, não sei Sim. se tão importante quanto, né, os psicólogos, enfim, quem tá ali dentro do mercado, mas também é uma fonte de paciente, de indicação ou de propagação do seu, né, uma propaganda ali do seu trabalho, Do né. seu serviço, né? Eu acho que é muito importante, né? Porque, por exemplo, hoje eu tenho certeza que se eu te perguntar, né, você tem amigos e familiares, e aí talvez hoje eu esteja com alguma questão, esteja precisando de um advogado. Aí eu vou te pedir indicação. Talvez você até consiga pensar em amigos que sejam advogados, mas talvez você não consiga me dizer exatamente com que eles trabalham, né? E aí eu tô dizendo para Uhum. você que tem uma questão X, que eu quero abrir um processo contra uma empresa Y, que eu preciso de uma indicação de um advogado, e talvez você diga assim para mim: "Ah, Paula, eu tenho, né, amigo X, Y, Z, vou te passar esse contato, mas eu não sei se eles fazem esse serviço, mas eu sei que eles são advogados". Então, assim, a gente, na nossa, né, assim, na nossa vida pessoal, a gente tem muitos contatos, a gente tem muitas redes, Sim. mas também é muito, né, assim, engraçado, interessante perceber que a gente não tem tanto conhecimento sobre o que as pessoas fazem, né? Então, antigamente, a gente tinha que fazer esse exercício de distribuir os nossos cartõezinhos, né, em todos os lugares que a gente ia, né? Então, era exatamente isso, né? A gente ia no médico, dava cartãozinho, né? A gente andava de Uber, dava cartãozinho. Todo lugar que a gente ia, a gente deixava, né, o nosso cartão na expectativa que alguém visse o cartão e entrasse em contato. Mas as pessoas que acabavam vindo para a gente eram indicação de pessoas que confiavam na gente, né? Assim, de certa maneira, as pessoas que chegam até a gente são pessoas que chegam porque tem conexão conosco, né? Alguém que trabalhou com a gente, então é a Júlia que trabalhou comigo, que vai saber sobre, né, assim, conhecer meu trabalho, que vai me indicar. É a Júlia, que é minha amiga, né, pessoal, da minha época de escola, que sabe que eu me formei, né, psicóloga, que vai me indicar para uma outra amiga dela. Mas para isso a gente precisa aprender a se divulgar para nossa rede também,
né? Não adianta eu só me divulgar para os meus colegas, né, de profissão, né, para os meus psicólogos e fazer a divulgação do meu serviço na minha rede de psicólogos, porque tá todo mundo captando, né, paciente, principalmente no início, né, assim, a gente vai se ajudando, que a rede ela vai crescendo, mas tá todo mundo, né, de início ali no mesmo, né, acho que na mesma página. E aí, às vezes, a indicação ela vem de amigos pessoais ou da nossa própria família, né? E aí eu me formo, digo que eu sou psicóloga, mas ninguém da minha família sabe direito com o que eu trabalho, qual é o meu nicho, qual é o meu público, qual é a minha abordagem. Os meus amigos não sabem, né? E aí, quantas vezes a gente perde indicações porque a gente desconhece o trabalho das pessoas que nos são próximas. Sabe? Então, acho que isso que você falou é importante, assim, eu posso, né, me divulgar. Quantas pessoas, talvez, na minha rede próxima eu não faça ideia dos serviços que eu tenho, né, assim, qual é o trabalho Sim, que eu faço. sim. Talvez saiba que eu sou psicóloga, né, mas dizer que você, né, é advogada, por exemplo, é muito amplo, né, mas advogada de quê? Você trabalha com o quê? Né, qual é o serviço que você, né, oferece? Né? Então, talvez a indicação que você venha fazer da sua amiga, né, eu precisando, né, abrir um processo, talvez a indicação que você me dê nem sirva para mim, porque talvez ela nem trabalhe com isso, né, não vai conseguir atender minha demanda. Então, acho que isso também é muito importante, né, a gente aprender a se divulgar para as pessoas que já são próximas a gente, porque às vezes nem elas sabem direito o que a gente faz. Sim, sim. E fiquei pensando também quando você estava falando, né, de falar que a gente é psicólogo, né, assim, falar nos lugares, é isso, o médico que a gente vai, né, ou, por exemplo, quando a gente já tem algum paciente que tem algum tratamento multidisciplinar, então a gente pode entrar em contato com os profissionais para falar sobre o caso, ou para pegar informações, e isso também já é uma divulgação, já é um aumento ali do seu networking, né, então acho que é falar, né, que a gente é psicóloga. Sim. Acho que isso ajuda muito. Sim, esse networking, essa rede com outros profissionais, assim, né, com outras equipes, eu acho que é uma das coisas que também funciona muito, né? Às vezes a gente tem um paciente, né, mas esse um paciente que a gente tem, ele tem família, ele tem amigos, ele tem outros médicos, sabe? Às vezes é só um paciente, mas um paciente para a gente serve, porque esse paciente, se a gente consegue fazer com ele um bom trabalho, é ele que vai indicar para as pessoas que são próximas a ele. Né, e as pessoas que são próximas a ele conseguem, né, talvez observar, né, assim, vão participar do processo de melhora dele, né, e aí já é uma indicação. Então, quando a gente fala de captação de pacientes, né, eu também penso que no início, mesmo que a gente tenha pouquinho, né, poucos pacientes que a gente, né, porque é isso que vai acontecer, a gente vai ter uma agenda talvez cheia no início, mas o pouquinho paciente que a gente esteja, assim, a pouca quantidade de pacientes que a gente esteja, já seja suficiente para a gente poder conseguir ampliar ainda mais a nossa rede. Né? E às vezes os próprios profissionais, né, assim, da área de saúde, aí esse paciente vai fazer uma fisioterapia ou que precisa, né, tomar medicação, sabe? Que tem outras questões de saúde, o quanto a gente perde a oportunidade de entrar em contato com esses profissionais, né? Por exemplo, os profissionais da área da psiquiatria, que também precisam de psicólogos para indicar, e às vezes a gente não entra em contato com esse profissional, não troca figurinha, não discute caso com ele, e a gente perde a oportunidade de ser visto. Acho que principalmente no início, quando a gente está captando os primeiros pacientes, a gente precisa ser visto pelas pessoas. As pessoas precisam conhecer quem é a Júlia. Seus amigos precisam saber quem é a Júlia enquanto psicóloga, né? Seus colegas, né, de trabalho, de graduação precisam saber quem é a Júlia, né? Os profissionais, né, com quem você trabalha precisam saber quem é a Júlia, todo mundo precisa saber quem é a Júlia. Porque se você não se fizer ser vista, as pessoas não vão ter você como uma indicação. Né? Por isso que a gente precisa ir, né, para os cursos, né, para os workshops, para grupo, para clube de livro, sabe? Para grupo de supervisão, para especialização, para formação. Né? Por isso que a gente tem que estar sempre envolvido, né, nos congressos e nos encontros com outros psicólogos, para a gente tentar ser visto. Né? Senão as pessoas não vão ter a gente, né, como nome possível para indicação. Sim, sim. Acho que complementando isso que você falou, né? Eu ia falar disso, dos congressos e etc. Que acho que são coisas que ficaram um pouquinho, né? Um pouquinho embaixo ali na pandemia, por motivos, né, lógicos. Mas aos pouquinhos, né, foram voltando e tudo mais. Então é importante a gente procurar isso, né? Até porque
né, muitos são presenciais, então acho que o presencial também ajuda bastante, nesse sentido de conhecer mais pessoas, né. Então você apresentar um trabalho, né, num congresso ou, enfim, num simpósio, você conseguir também, se colocar ali como, né, psicóloga. E outra coisa que você falou, assim, que acho que a gente vai pular um pouquinho os tópicos, mas acho que faz sentido, da melhor propaganda ser a propaganda do paciente, né? Porque querendo ou não, é a pessoa que tá com a gente ou passou pela gente, que conhece o nosso trabalho, que confiou na gente, que gostou daquilo por algum motivo. E acho que isso entra em debate, não sei se é a palavra certa, mas com a agenda cheia, né? Acho que com o online a preocupação da agenda cheia aumentou muito. E por tudo que a gente falou, pela insegurança, pela comparação, acho que antes a gente tinha até menos acesso às pessoas, né? Então a gente falava ali com as pessoas que a gente conhecia, não com todo mundo do Instagram, né? E aí, como paciente, né, a nossa melhor propaganda, acho que é importante a gente pensar na quantidade e na qualidade desse atendimento, né? Porque muitas vezes a gente se preocupa com a agenda cheia, com o financeiro, que é óbvio, né? São coisas muito válidas da gente se preocupar, mas a gente esquece um pouquinho da qualidade, que é o que vai fazer a gente se manter, que é o que vai fazer a gente chegar lá na frente e esse medo diminuir, porque a gente vai entender como funciona, né? Porque tudo que a gente está falando, né? Todos os networkings e, enfim, participar de supervisão, de grupo, de qualquer coisa, é importante que a gente também tenha o conhecimento, demonstre o conhecimento e estude sempre, né? A gente está sempre fazendo curso, sempre lendo livro, enfiando em alguma coisa para aprender mais, porque isso faz muita diferença da forma que né, tanto os profissionais vão ver a gente, quanto também o nosso trabalho com o paciente, né? E acho que é uma coisa que muitas vezes acho que fica um pouco, talvez menos, não dão tanta importância assim quando veio o boom da pandemia, né? O boom da pandemia, não, o boom do online com a pandemia, né? Sim, eu acho que é o boom do marketing digital, né? Porque antigamente, eu acho que comparação ela sempre vai existir, né? Assim, comportamento, né, de se comparar, isso sempre. Mas eu acho que a gente não tinha tanto acesso, foi como você colocou, a gente não tinha tanto acesso a tantas pessoas, né? Então, a gente se comparava, né, o nosso processo com o processo de pessoas que estavam mais próximas ali da nossa rede. E a gente entendia, talvez muito mais, pelo menos é a percepção que eu tenho, de que esse processo de captação, ele é realmente um processo. Ele leva tempo, né? Ele não é do dia para a noite. E com o boom do marketing digital, acho que ficou para a gente uma cobrança muito grande e acho que um reforço da crença de que ser uma boa psicóloga é ser uma psicóloga que tem agenda cheia, que não existia antes, ou pelo menos eu não sentia, né? No meu processo, eu não senti tanto isso. Né? Eu sabia que eu queria ter uma agenda cheia, né? Mas a sensação é que eu sabia que isso em algum momento ia chegar, né? Porque tudo que os meus professores, as pessoas mais velhas, né? Assim, quem eu, né? Os passos que eu seguia, né? As pessoas que eram os meus modelos traziam isso para mim. Né, de que era muito difícil, de que é difícil mesmo, no início é assim, é um processo, né? Era muito mais difícil, foi muito mais difícil para eles, né? Assim, para as pessoas que vieram antes da gente. Então, né, os pouquinhos que a gente conseguiu, isso já era reforçado, já, ai, que bom, né? Tá vendo? Conseguiu mais um, né? Então, assim, acho que tinha um reforço legal da parte de quem vinha, né, atrás da gente, quem estava acima, né, tinha mais experiência. E com o marketing digital, acho que essa cobrança, sabe, de ter uma agenda cheia, acho que isso ficou muito mais evidente, né? E aí é como se a gente saísse da faculdade, né, e tivesse que preencher, né, a agenda, e acho que agora a gente está também mais pertinho das outras pessoas, o fato que, né, o boom da internet faz com que a gente se conecte muito mais fácil, muito mais rápido a todo mundo. Então, acho que veio essa cobrança maior, né, de que agora que eu estou mais próxima, né, do paciente, que eu estou mais próxima das pessoas, que eu me conecto, né, por pouquinho tempo, né, assim, é um clique, eu já me conecto com um monte de gente, agora essa captação, ela tem que ser muito mais rápida. E o meu processo tem que ser um processo curtinho, e, né, e do dia para a noite eu já tenho que ter uma agenda cheia.
E aí vem uma frustração, né? Que a maior parte das psis que aparecem, né, de supervisão de queixa é essa, né? De que eu não estou conseguindo captar paciente. Né? Uma falsa ideia de que essa conexão é uma conexão que vai trazer, né, essa agenda cheia, porque na verdade o paciente fica, mas a maior a maior fidelidade ela vem a partir de uma relação de confiança. Então, se eu faço um bom trabalho com um paciente, esse paciente ele vai me indicar para a rede dele. E essa indicação é mais válida, né? Assim, é que de fato faz com que eu crie uma relação, né, de fidelidade com esse paciente dessa rede, do que a internet, por exemplo. A gente mesmo muitas vezes não vai, né, para o médico, né, pela internet. A gente vai para o médico quando alguém próximo a gente diz que gostou, né? Então eu estou precisando de uma indicação, aí eu pergunto a você uma indicação. Você gosta do seu médico e me indica. E aí eu me sinto confortável e segura para ir. Né? Geralmente as nossas indicações elas funcionam assim, né? A partir de confiança, né? Eu vejo que, né, você se sente segura com aquele profissional, que ele fez um bom trabalho com você, e a partir disso eu me sinto segura para embarcar nessa também, né? Nem todas as indicações elas, né, ocorrem através, né, da internet. Né? Então, às vezes é só um, mas esse um já é suficiente para eu poder conseguir fazer um bom trabalho e captar outros pacientes a partir dele. Sim, sim. E acho que o que você falou, né, da exigência da agenda cheia ali com o marketing digital. E uma outra exigência que eu vejo muito, e assim, não é que seja uma exigência ruim, mas é a do infoproduto, né? Não é uma exigência ruim, a gente também pensa nisso, faz parte disso, mas acho que acaba sendo um pulo de etapas, né? Assim, que acho que quando a gente estava só no offline, a gente respeitava um pouco mais esse processo, né? Não sei nem se era melhor ou pior, porque talvez a gente perdesse várias oportunidades no offline por, enfim, não ter um alcance bacana, ou não ter outros exemplos, porque agora com a internet a gente tem exemplos que não são perto fisicamente da gente, né? Mas acho que essa pressa, sabe? Acho que é muito isso. O infoproduto é legal, a gente ter um salário para além dos atendimentos é ótimo, a gente ter agenda cheia é super legal, mas ter essas etapas bem consolidadas para a gente ir para o próximo passo, né? Acho que talvez essa para mim seja a diferença, sabe? Eu não sei nem se no offline era melhor, porque talvez a gente perdesse coisa. Sim. Mas fico pensando nesse equilíbrio, né? Ok, eu quero chegar lá, mas o que eu tenho que fazer antes, né? E não pular essa etapa, né? Para a gente ter uma qualidade mesmo, né? Sermos bons profissionais. E aí a gente vai ter consequências legais, né? Sim, sim. De respeitar esse passo a passo, né? Assim, de que esse processo, ele é um processo, né, longo, é isso, a gente vai passar, né, todo, né, você tem, né, 5 anos, 6 anos, 10 anos de experiência, mas você ainda vai estar buscando ser vista, né, porque esse é um exercício que a gente faz, né, todo momento, e a gente vai fazer para sempre, então, assim, é um processo, e a gente precisa ir respeitando esse processo. Eu não quero bagunçar os tópicos, né, que a gente colocou para conversar hoje, mas acho que tem um perigo muito grande né, assim, dessa agenda vazia, né, dessa necessidade de ter uma agenda cheia, que é a gente no início se preocupar tanto com essa captação e com uma agenda cheia, que em algum momento você trouxe isso, né, a gente não se preocupa com a qualidade do nosso serviço, né, principalmente quando a gente está começando. Né? Às vezes a gente, né, quer colocar a paciente em todos os buracos, né? E a gente vai colocando, né, um monte de paciente ali na nossa agenda, sem ter a preocupação de que a gente precisa fazer um bom trabalho, que esse trabalho, quando ele é bem feito, é ele que funciona como a melhor captação de todas. Né? Porque ele vai fidelizar aquele paciente. E aí isso é uma coisa muito legal, assim, de captação de paciente. Quantas vezes, né, pacientes que você atendeu lá atrás, quantas vezes esses pacientes retornaram, né, voltaram, te mandaram mensagem, pediram indicação, né, te indicaram para outras pessoas, né? Quantos pacientes você tem hoje que vieram de pacientes que você atendeu lá atrás, né? E quantos pacientes que você já atendeu em algum momento já voltaram para você,
Seja para fazer uma sessão, às vezes eles não voltam para fazer o processo todo, né? Às vezes voltam para fazer uma sessão ou outra, às vezes voltam para pedir alguma indicação, às vezes voltam, né, para perguntar se você tem horário para indicar para outras pessoas. Mas quantos pacientes você já entendeu que você conseguiu fidelizar? Sabe? É isso, né? Exato. Quando eu atendo, né, muita gente, quando eu me preocupo só em preencher buracos na agenda e não me preocupo em fazer um bom serviço, talvez eu não consiga nem fidelizar esses pacientes, porque eu não consigo fazer um bom trabalho com eles. Ainda mais no início, né, que a gente está aprendendo, que a gente ainda está desenvolvendo, né, um monte de habilidades, que a gente ainda está entendendo, né, assim, como é o processo e quem a gente é enquanto psi também, né? Eu acho que isso é uma coisa Com importante, assim, que eu acho que certeza. é um dos perigos dessa agenda cheia, sabe? Do medo de ter uma agenda lotada, uma agenda toda preenchida, de não conseguir ser a Exato. melhor psicóloga, né, para o seu paciente e de não conseguir trabalhar, sabe, do jeito que você consiga proporcionar o melhor para ele, para você conseguir fazer um bom serviço e esse resultado ser o resultado, né, que vai te levar para outros pacientes e aí sim você construir uma agenda que faça sentido para você, né? E aí você já está mais madura, você já está mais, né, assim, você já conseguiu compreender quem você é enquanto psi, você já se sente segura, aí você pode assumir uma quantidade maior de pacientes. Sim, sim. E até mesmo não só os pacientes, mas fiquei pensando também nos profissionais que cercam a gente, né? Assim, se alguma professora da faculdade me indica hoje, ou professores que eu trabalhei ao longo, né, ao longo ali da minha trajetória profissional, que eu fiz supervisão, é porque eu demonstrei interesse, demonstrei conhecimento, demonstrei que queria aprender. Às vezes não é nem o conhecimento que faz a pessoa confiar na gente, é só porque a gente está ali para aprender, né? Mas é a demonstração de que eu quero, que eu tô ali, que eu tô interessada, eu tô fazendo o que eu, né, o que eu posso, o que eu não posso. É a sua dedicação, né? Assim, enquanto você naquele momento está se dedicando, porque o paciente percebe isso, né? O quanto você se Uhum, dedica para ele, né? Assim, enquanto você estuda o caso dele, enquanto você tira tempo para poder fazer a supervisão do caso dele, né? Acho que é mais a sim, sua dedicação do que necessariamente os seus acertos, né? Porque no início a gente erra bastante, né? Mas é o quanto você está dedicada para o seu paciente. sim, sim. E isso é visto pelos outros profissionais também, né? Assim, a gente pensar também, não sei se você concorda, assim, mas eu penso que a carreira, né, da psicologia clínica, o início dela é um investimento, né? Aham. Uhum. É claro que as pessoas vão investir de formas diferentes, em níveis diferentes, né? Vai ter gente que vai poder investir mais, gente que vai poder investir menos, né? Dentro da realidade de cada um. Mas a sensação que eu tenho é que a psicologia é um investimento sempre, mas principalmente no início, porque é isso, a gente entrar num grupo de estudos, num grupo de supervisão, a gente comprar um livro, tudo isso é investimento, né? Ou a gente tem um tempo para ler um livro, né? Que, sei lá, seja emprestado, ou que a gente cria um grupo de supervisão ali, inter. Como é que se chama? Intersupervisão? Interdisciplinar? Ah, tá. Não, Acho que é interdisciplinar de com, ter com não, com psicólogos do seu, né, do seu nível ali, que sabem tanto quanto você, se Uhum. formaram com você, mas mesmo assim pode ter uma troca rica, sabe? Às vezes você ainda não pode entrar num grupo de supervisão pago com psicólogos mais experientes, mas a gente fazia às vezes, né, grupo de estudos, discussão. Uhum. Então Sim. existem várias formas da gente investir, né? Mas a sensação que eu tenho é que é uma carreira de investimento para sempre, mas muito forte no início, né? Para você conseguir criar essa base de indicações, de pacientes, enfim. E aí vai, né? Uhum, sim. E aí pensando assim, eu acho que a gente está falando muito dessa captação de captação de pacientes, principalmente para esses psis que não estão no mundo digital, né? Tô pensando aqui porque tem muita gente que não se identifica, né, com esse mundo digital, né? Quantas pessoas também chegam pra gente, né, e dizem eu não sou, né, da internet, não quero fazer vídeo, né, assim, não me sinto à Não me vontade em fazer identifico. reels, não, né, assim, tem nada a ver comigo. E tá tudo bem. Eu acho que isso dá um, né, acalento no coração de que está tudo bem, né? Se você não quer se vender para o marketing digital, se você não quer embarcar nessa, sabe? Se não tem nada desse mundo digital e, né, desse marketing que conversa com quem você é e com o que você gosta, você não precisa, né, assim, embarcar Uhum. nisso. Talvez você precise ser vista,
você precisa talvez hoje ser alguém, né? Assim, as pessoas precisam te conhecer, mas você não precisa, né, aceitar tudo, né, que a internet te faz comprar. Tudo bem. Sim. Existe uma maneira de captar paciente que é o que a gente, né, o que a gente fez, o que as pessoas acima da gente fizeram, né? E aí eu sempre penso, se funcionaram para as pessoas que estão acima de mim, funciona, né, para mim e para as pessoas que virão também. Né? Então, a gente está falando nessa captação de paciente para principalmente as pessoas que não conseguem, né, assim, não usam a internet, mas, né, não fazem da internet o espaço principal para captar paciente. E aí, Sim. independente se a gente vai usar a internet a nosso favor, como a gente vai usar a internet a nosso favor, ou se a gente é mais do cartãozinho, sabe, da conversa, né, ali e tudo mais, o que é importante para a gente captar paciente, eu acho que é a gente se aventurar e não ter muito medo, né? Porque eu acho que a vergonha tem uma coisa que impede a gente, né, de ser vista, né, de estar num grupo de Sim. supervisão e aparecer, participar, se dedicar, de estar num congresso e ousar aparecer no congresso, né, para você ser vista e as pessoas conhecerem, que é a vergonha, né? O quanto que a vergonha, né, essa coisa, né, da gente ter vergonha, né, de aparecer, o quanto isso joga a gente para baixo. Né? Para a gente Uhum. conseguir ser vista, captar paciente, construir rede, a gente não pode ter vergonha. Tá todo mundo fazendo isso, né? Assim, não é só a gente que está correndo atrás disso, assim, todo mundo está correndo atrás disso, né? Aí eu acho que Exato. isso era uma coisa que eu, assim, que eu queria trazer, porque independente de como os caminhos que a gente escolher para conseguir construir uma agenda que faça sentido, a gente precisa ter uma disponibilidade emocional, né? A gente precisa estar disposto a ser cara de pau, de entregar o nosso cartão, se a gente é do cartãozinho, né? A fazer o vídeo, se a gente é, né, do fazer vídeo. A gente tem que estar disposto emocionalmente para poder embarcar nisso e ter, né, Uhum. essa segurança de se jogar. Sim, Porque sim. se não Acho que eu tiver, adicionaria sabe, a gente não vai conseguir sair do lugar. Seja no grupo de sim, supervisão, de você participar, sabe, no clube do livro, de você ousar e falar o que você entendeu do livro, o que você pensa. Você tem que participar de alguma forma. sim, sim. Acho que eu só adicionaria 2 coisas nisso, assim, acho que não tem problema a gente não ser do online, né, acho Uhum. que cada um vai se identificar com um tipo ali, né, enfim, um jeito. Mas acho que a primeira coisa é a gente pensar que o online pode ser do nosso jeito, né, a gente não precisa seguir uma receita, então eu posso ter uma divulgação no online, ter ali minha plataforma digital, no né, mas não necessariamente exatamente igual as pessoas falam que tem que ser ou coisas do tipo, a gente pode adaptar, Sim. né. E acho que a gente precisa, talvez seja importante, não sei se precisa, mas seja importante a gente existir online. Né, pode ser que eu tenha uma página lá que eu nem use tanto, mas se a pessoa me procurar, ela vai me ver, ela vai ver minha carinha, ela vai ver alguma coisa de mim, porque hoje em dia, felizmente ou infelizmente, a gente procura tudo na internet, né, assim, eu não consigo pensar numa coisa que eu vou e não dou uma olhada antes, não vou procurar para saber, é muito difícil, né, então acho que pode ser legal pensar no online nesse sentido, né, talvez você não vai querer fazer o vídeo, você não vai querer, se dedicar àquilo da mesma forma que outras pessoas, mas a gente pode adaptar, né, e só existir online para que é isso, para ser visto, Uhum. né. Uhum. De alguma Uhum. forma você precisa ser visto também ali, porque às vezes as pessoas procuram por ali, né. Sim, acho que é uma grande sacada quando você entende que você não precisa estar naquele mundo do jeito que todo mundo tá, né? Assim, é você se comparar menos ao processo das outras pessoas e pensar no seu processo, né? Eu posso usar a internet ao meu favor. Se eu não sou do vídeo, eu não preciso fazer vídeo, sabe? Se eu Uhum, não sou do Reels, eu não preciso fazer o Reels, né? Se eu não sou do podcast, eu não preciso fazer o podcast, né? Mas eu posso talvez usar coisas, né? Assim, escolher um caminho que eu entendo que é um caminho que é confortável para mim, né? Eu acho que é uhum, isso, assim, né? Eu não preciso estar, né? Fazer da forma como todo mundo faz. Talvez a grande sacada seja eu entender o que que é confortável para mim, né? Para eu poder usar aquilo de maneira estratégica, sabe? É confortável para mim um sim, sim, cartãozinho? Ok. Como é que eu vou fazer meu cartãozinho e usar isso de maneira estratégica? Né? Eu preciso usar, então eu vou ter que, né, dar a minha cara a tapa, né? E aí eu vou fazer uma viagem de Uber, eu vou deixar meu cartão lá, né? Eu vou no médico, na ginecologista, eu vou dizer, ó, vou deixar meu cartãozinho aqui, né? E por aí vai. Então, uhum, se eu sou do Rios, então como é que eu vou fazer um Rios de maneira estratégica, né? E por aí vai. exato.
E acho que talvez o último ponto que faltou ali, que a gente colocou para comentar, que eu acho que pode ser legal a gente falar um pouquinho antes de terminar, é a ética nessa divulgação, né. Talvez principalmente online, porque querendo ou não acaba ficando mais, escancarado ali, né. Então acho que existem pontos de cuidado, né, que a gente precisa ter enquanto psicólogos, em relação à divulgação online do nosso trabalho, né. Como que a gente vai fazer isso, o que que a gente vai postar, o quanto a gente vai expor. E não digo nem da nossa vida pessoal necessariamente, acho que até mesmo né, dos pacientes, né, a gente precisa ter esse equilíbrio, esse cuidado, pra gente não passar do ponto também, né. Sim, sim. A internet é a terra de ninguém, né? E aí a gente precisa ter cuidado no momento em que a gente, né, for divulgar o nosso serviço, porque existe, primeiro de tudo, existe um bom senso, né? E depois a nossa profissão, ela é uma profissão de regras, né? A gente tem regras, né? Não é uma profissão que não tem regulamentação, né? É uma profissão que é regulamentada e tem Uhum. suas regras. Então, eu sei que na internet a gente, né, a internet é a terra de ninguém, a gente, né, abre, né, a internet, abre as redes sociais e a gente vê que tem um monte de gente fazendo de tudo um pouco e, né, para se divulgar, né, tá usando N ferramentas e, né, N estratégias diferentes. Mas a gente precisa ter cuidado quando a gente for escolher as ferramentas e de que forma a gente vai fazer isso, para a gente não cair no erro de deixar, né, assim, cair no erro de não ser ética, sabe? De não ser ética Sim. com o seu paciente, de, né, não ser ética, né, ser ética dentro da sua profissão mesmo. Aham. Acho que isso é importante, assim, acho que um ponto importante pra gente passar por isso mesmo, né, que, querendo ou não, a gente tem uma profissão que lida com a vida das pessoas, com o íntimo das pessoas, né, com a vulnerabilidade das pessoas, então é importante a gente ter essa isso em mente, né, quando a gente for divulgar e falar sobre alguma coisa na internet. Sim. Mas acho que é isso, né, assim, o que você acha que fica talvez mais importante, assim, da conversa de hoje e da captação de pacientes ou alguma coisa para aquecer o coraçãozinho de quem está começando? Que eu acho que a gente, eu sei que, né, assim, no início, tudo que a gente quer, acho que por trás desse medo da agenda vazia e dessa, né, necessidade gigantesca, né, assim, essa cobrança de conseguir captar pacientes e ter uma agenda cheia, eu sei que podem ter muitas coisas, né, pode ter a vontade, né, de querer ser uma boa, né, psicóloga, pode ter, né, a vontade de querer a independência, né, financeira. Acho que essas duas coisas são as coisas que mais me chamam a atenção, né, assim, do que eu vejo, né, em supervisão. Mas é importante a gente entender que tudo é um processo. Então, eu sei que quando a gente sai, né, da faculdade, tudo que a gente mais quer é a gente começar logo, né, assim, pisar no acelerador, poder experimentar, né, todo o processo. Que a gente quer muito a nossa independência financeira. Então, quanto mais pacientes, né, maior a sensação de que a gente está conseguindo essa, né, essa independência, a gente está conseguindo chegar no lugar de sucesso que eu tenho certeza que todo mundo almeja, né? Cada um tem o seu Uhum. lugar de sucesso, mas todo mundo, né, tem essa ambição, alguma ambição. Eu sei que a gente tem uma necessidade muito grande de querer ser uma boa psi, mas a gente só não pode deixar que essas cobranças, né, assim, essas expectativas, elas sejam construídas de uma maneira muito irreal, sabe? Que baguncem ainda mais, né? Que tudo é um processo e que é de pouquinho que a gente faz essas coisas acontecerem. E a gente precisa tomar cuidado para esse medo não auto-sabotar, né? Não fazer a gente entrar no ciclo de sabotagem, porque quanto mais eu quero, né? Eu tenho na minha cabeça a crença de que para eu ser uma boa psicóloga, né, eu preciso de uma agenda cheia, mais eu me coloco em lugares que são perigosos para mim, né? Porque ser uma psicóloga não é ter uma agenda cheia. Ser uma psicóloga é conseguir fazer o processo dos nossos pacientes andarem, funcionarem, né? Se eu tenho uma Uhum. agenda muito cheia, né, provavelmente, possivelmente, talvez eu nem consiga ser uma boa psicóloga, porque eu não vou ter tempo para estudar o caso do meu paciente, né? Eu não tenho tempo para fazer supervisão, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para cuidar de mim, né? A gente, na psicologia, a gente tem muito essa ideia, né? É uma metáfora que a gente usa, né?
Igual o mesmo que acontece, né, quando a gente anda de avião, né? Se alguma coisa acontece, falta oxigenação, né? A gente coloca a máscara primeiro, né, em quem está do nosso lado, né, de oxigênio, e depois a gente bota a máscara na gente. Isso, primeiro a gente coloca a máscara na gente, depois a gente coloca a máscara, né, na pessoa Eu ia lado. falar isso, é o contrário, primeiro na gente. Primeiro a gente bota a Mas máscara é exatamente isso. na gente, depois a gente bota na pessoa do nosso lado, né? Ou seja, a gente primeiro precisa cuidar da gente, né, para depois a gente cuidar do outro, porque se a gente não estiver bem, né, assim, bem emocionalmente, né, e ter essa disponibilidade para cuidar do outro, a gente não consegue, né, não consegue amparar, acolher, validar, nada disso. Sim. Então a gente precisa tomar cuidado para esse medo, de alguma maneira, não colocar a gente, né, numa situação, né, de sabotagem, e no final a gente se aproximar mais do cenário que a gente não quer, que a gente, né, tá se afastando, do que a gente se aproximar de um lugar legal, que eu sei que é o lugar que a gente quer estar, né, de ter a nossa independência, de ter uma agenda, né, suficientemente boa, né, que permita a gente ter a nossa vidinha e tudo mais. Sim, exato. Pra gente ter uma base sólida também, né? De construir, é isso. Não adianta a gente fazer um prédio com pressa, a base não ser sólida e ele cair depois de 3 anos. Né? A gente quer uma base sólida para aquele prédio ficar cada vez maior, né? Chegar onde quer e sem se preocupar se aquela base, se aquela estrutura vai cair ou não, né? Sim. Mas sim. acho que é isso. Sim. Acho que é isso, né? Podemos fechar. Você tem alguma coisa que você queira complementar para a gente resumir? Para você dar Acho que não. Acho que foi isso, sim. Acho que o que eu colocaria como importante é o networking, qualidade, né? E base sólida para a gente ter uma carreira, né? Uma estrada ali profissional que consiga se manter, né? Que não vai ruir ali a qualquer momento. Sim. Então acho que foi isso, né? Sim. Então a gente se vê no 6º episódio. No 6º episódio. Até lá.